Boa tarde, crianças. Tudo bem? Beijo para vocês. Hoje, então, nós vamos ter uma aulinha de português, geografia e ensino religioso, tá? Então, nós vamos falar sobre a paisagem natural e a paisagem modificada, tá? Então, Deus, quando criou a natureza, né, a paisagem da natureza, ele criou perfeito. Ele criou o mar, os rios, as montanhas, as cachoeiras, as plantas, tá? Mas o homem, com o passar do tempo, a modificou pela necessidade, né? E então, se a paisagem natural, então é aquela que possui somente elementos da natureza, como Deus criou, tá? Ou seja, é aquela que não passou por interferência do homem. Que depois, então, com o passar do tempo, o homem a modificou. Então, quando a natureza se modificou, nós então a chamamos de paisagem modificada, né? Paisagem modificada, paisagem da natureza se modificou. Então, a paisagem modificada é aquela paisagem que deixou de ser natural, porque o homem precisou modificar para as suas necessidades, né? Com o passar do tempo, a natureza foi sendo modificada. Então, o homem construiu ruas, prédios, casas, pontes, cortou assim as matas, né? As árvores, para fazer então plantações. Começou a plantar feijão, arroz, soja, trigo, milho, né? Então já é uma paisagem modificada. Começou a construir, né? As nossas casas, nós precisamos morar em uma casa. Então, paisagem modificada, como vocês viram ontem. É importante lembrar que algumas mudanças feitas pelo ser humano nas paisagens podem prejudicar o meio ambiente, tá? Como as queimadas, o desmatamento, né? A poluição que causa sérios danos à natureza, né? Daí os animaizinhos não tiveram mais tanto abrigo, né? Porque os animais, eles precisam do abrigo das árvores, né? Do mato, né? Da floresta, dependendo dos animais que moram na floresta, eles precisam da água, das plantas, né? Do mato fechado para se abrigarem. Então, por isso é importante que todas as modificações da paisagem tenham assim, ó, que o homem tenha o cuidado de preservar o meio ambiente, né? Preservar os animais e as plantas, né? Que estão presentes nesse planeta todo aqui, tá? E porque nós temos que dar abrigo aos seres vivos e eles dependem da natureza para sobreviver. Os animais dependem da natureza. Então, nós não podemos destruir toda a natureza, tá? Tudo o que olhar, então, tudo aquilo que você olha é paisagem, é uma paisagem. A natureza é uma paisagem, tá? Porque se cortarem todas as árvores, nós não vamos ter ar para respirar, né? Nós precisamos de ar, nós precisamos de água, tá?
E então, por exemplo, ali, ó, quando você fala numa plantação de trigo, você acha que quando houve uma plantação de trigo em certo lugar, é uma paisagem natural ou modificada? Isso é uma paisagem modificada, porque o homem, né, preparou a terra, ele já mexeu nela, passou a máquina, né, e plantou. Então, é uma paisagem modificada, não é mais natural, tá? Quando houve ação do homem, é uma paisagem modificada, né? Porque foi o homem com a sua cultura que modificou aquela paisagem, aquele meio ambiente que anteriormente era uma paisagem natural, né? Ele cortou as árvores, ele passou a máquina, ele mexeu com a terra, né? Ele preparou tudo para que esse espaço fosse para plantio, no caso ali do trigo, ou uma paisagem de soja, milho, né? Qualquer outro produto, certo? Então, eu gostaria que vocês pensassem, né, bem sobre o meio ambiente, né, que nós devemos preservar o meio ambiente para que a gente possa ter saúde, né, para que possamos ter saúde, né, senão nós não temos saúde, certo? Nem os animais podem sobreviver, né, qualquer ser vivo. Para todo ser vivo precisa, né, que o homem preserve a natureza, essa paisagem natural, que não destrua tudo, ok? Então, né, nós temos que agradecer a Deus pelo nosso planeta, né, lindo, maravilhoso, que Ele nos deu de presente, né? Que o nosso maior presente aqui nesse planeta é a nossa vida, né? Então, nós temos que fazer com que tenhamos saúde, né? Que possamos viver muitos e muitos anos, né? Tá? Então, agora, a prof gostaria que com a ajuda vocês copiassem no caderno, ó, a paisagem. Começa com o P e o A, pá, Gen. Termina com M no final, paisagem. Ó, natural, natural. Ó, começa com a letrinha N do nenê, do navio, com o A. Na, tu, o T com o U, tu, ural, termina com L, tá? Natural. Então, mar, rios, começa com R, ó, rios, termina com S, com sonzinho do S. Cachoeiras, K, o C de casa com o A, K, Xô, CHO, xô, eiras. Plantas, PLA, eu leio plá, mas eu digo plan, então para fazer esse sonzinho do plan, eu coloco o N, tas, termina com o S. Mon, ó, o M com o ON, montanhas, NHA, nha, o sonzinho do S no final, montanhas. E depois, a paisagem modificada, ruas, ó, o R com o U, ruas, praças, PRA,
praças. O C, com o cedilha embaixo, tem som de 2 S's. Então, praças, com o A e o S no final. Ó, praças, praças. Prédios, P-R-E, pré, o D com o I, prédios. Casas, tem o N no meio ali, ó, do pontes. P-L-A, plá. Só que eu digo plan. Então, tem o sonzinho do N aqui, ó. Plantações, tá? Então, vocês procurem copiar no seu caderno. Leiam, procurem ler, a mamãe ajuda, um humano, tá? E que depois, então, nós vamos continuar a nossa aula, tá? Beijo bem grande para vocês, um bom fim de semana. Tchau!